E mais uma vitória que veio, né? Libertadores é assim, nem sempre vai fazer a grande partida que a gente espera, mas importante é vencer, importante é conquistar 3 pontos. O Palmeiras é líder do grupo, vem em busca de fazer mais uma vez a melhor campanha da primeira fase da Libertadores. Isso dá aquela tranquilidade que a gente sabe, que a gente espera, e que o Palmeiras vem fazendo bem seu papel. Venceu fora de casa o Sport Cristal, que aliás está em último lugar do grupo, ganhou do Cerro Porteño e vamos embora, né? Palmeiras vencendo. E hoje uma partida até legal. Para Libertadores, eu particularmente, antes da partida, esperava mais. Esperava um placar maior. O Palmeiras começou até o gol com dificuldade, né? O Abel procurando encontrar soluções ainda para essa equipe que vem se conhecendo no dia a dia. Eu estava até olhando a escalação, se a gente observar, e o Abel tem dito isso, a gente tem que analisar, né, o que o Abel está falando, como está se comportando essa equipe e as mudanças porque a equipe vem passando nesse momento, né? Como a equipe vem se adaptando a todas as mudanças que estão sendo feitas dentro do time titular. O Abel hoje, daquele time que a gente conhece, que vinha jogando há muito tempo, aquele time vencedor que a gente conhece do 1 ao 11, mudou muito, né? Hoje foram 4 jogadores que entraram nesse time titular. Hoje esse time é o time titular do Palmeiras, né? Falta o lateral direito, porque foi o Bruno Fux ali improvisado, não é lateral, mas joga por ali, jogou no Atlético por ali, então não tem problema, conhece da posição e joga bem, não comprometeu. Fez uma boa partida o Fux. Para distribuir bola vai bem, é a característica que tem o Marcos Rocha, que o Abel gosta tanto. Então ele joga por ali, jogou com tranquilidade, não compromete, dá mais liberdade pro Estevão, que joga por ali, jogou um pedaço por ali, né? Depois a gente fala sobre isso. Mas, por outro lado, não tem a característica de chegar no fundo. O Fux a gente sabe que não é esse jogador que vai chegar lá no fundo. Então, o que eu estava dizendo é o seguinte, dessa escalação aí, nós vamos falar aqui, ó, Fux, Gomes, Murilo, Piquerez, Martínez, Rios, Veiga, Estevão, Vitor Roque e Facundo Torres, esse time aí que o Abel escalou hoje, do time que a gente conheceu e que o Palmeiras ganhou tudo aí, né? Sem contar mais uma lesão hoje, a do Veiga, e preocupa, o Palmeiras teve 4 mudanças daquele time que a gente conhece. O Fux está entrando agora no time, o Martínez está entrando agora no time, o Facundo entrou agora no Paulista e chegou agora o Vitor Roque. Então são 4 mudanças que o Abel faz na equipe titular, né? Jogadores que perderam espaço, Aníbal, os laterais estão machucados, o Giai não convence, o Facundo chegou e tem jogado, embora hoje tenha jogado um pouco melhor, e o Vitor Roque que acabou de chegar. Então é muita mudança num time que já tinha uma forma de jogar, que tinha uma forma que se conhecia dentro de campo, com o Zé, com o Rony, com o Dudu, com esses jogadores todos que foram embora e esses outros que chegaram agora. Então existe uma dificuldade, a gente sabe disso, e o Abel vem procurando encontrar uma forma desse time jogar. Se a gente olhar na temporada, o Palmeiras ainda não fez uma grande partida. Talvez hoje, depois do gol, tenha sido aquele momento que a gente viu alguns flashes ali, alguns lampejos daquele time que a gente está acostumado a ver, da forma como joga, como não deixa o adversário jogar, que tem a bola, que constrói jogadas. O Palmeiras, em alguns momentos, lembrou aquela equipe. Mas ainda a gente não vê aquele time, né? Que incomoda demais o adversário, que não joga, o Cerro no segundo tempo, embora não tenha, né? O Everton, mais uma vez, ficou lá acompanhando e começando o jogo, né? Dando a saída lá do tiro de meta, nos cruzamentos, algumas coisas bem tranquilas. O Palmeiras voltou a ter consistência defensiva, isso é muito bom. O Palmeiras conseguiu jogar depois do gol. Depois do gol fez uma partida boa. Não dá para dizer que foi a melhor partida do ano, né? Não vou me atrever a chegar nesse ponto. Mas o Palmeiras fez uma partida legal. Depois do gol, merecia até, como eu esperava antes da partida, 2-3-0. Depois que o Palmeiras fez o primeiro e continuou crescendo, aí sim, realmente teve volume de jogo e oportunidades para construir um placar melhor, com as opções que o Abel teve no jogo de hoje, né? O Rios, o grande nome da partida, dentro do jogo, né? Fez gol, participou, desarmou, armou o time, teve oportunidade para fazer outros gols. A bola está chegando, ele está jogando, tem personalidade, mas não precisa disso aí, né, Rios? Não precisa disso aí. A gente lembra até que o torcedor está sempre apoiando, o torcedor está sempre do lado, e comprar uma briga com a torcida numa hora dessa, numa hora que realmente existe uma pressão, existe uma cobrança, existe uma falta de identificação do time com o torcedor ainda, não é momento
de o Rios provocar o torcedor, né? Eu lembro do Breno Lopes, né, no jogo acho, contra São Paulo, que fez algo parecido, teve lá na sede da torcida para pedir desculpa. O Rios já foi hoje, o Rios até antecipou, acabou o jogo, ele foi lá no torcedor, porque realmente ficou um clima ruim. O Palmeiras ganhando, o torcedor vaiando, e principalmente o Rios era o alvo do torcedor hoje, que não precisava, né? Fez o golzinho dele, o Rios está sendo cobrado? Tá, que é normal, né? Falhou em jogos importantes, principalmente contra o principal rival, e aí vem cobrança, Então é concentração, é aumentar o nível, subir o sarrafo, continuar com boas atuações, fazendo gol, jogando bem, que aí vai, claro que vai ter o torcedor do lado, mas andou errando em alguns jogos importantes e não dá para fazer um gol e ir lá no torcedor para pedir para o torcedor ficar quieto, né? Então, eu acho que o Rios fez bem depois de reconhecer que passou do limite, foi lá falar com o torcedor, rumo a 100 mil, hein? Foi lá falar com o torcedor e parece que terminou tudo bem. Foi um clima pesado durante a partida, mas o Rios a gente sabe que é um jogador importante no esquema do Abel, importante para o time hoje, está jogando bem, fez uma grande partida, foi eleito o melhor em campo e realmente jogou muito bem. Então é só esse momento aí de um destempero por parte dele, naquele momento do gol, de um desabafo talvez, de mostrar que também não está satisfeito com as cobranças, mas não precisava. E aí resolveu, foi lá, pediu desculpa, legal, foi boa a atitude do Rios e parece que está tudo resolvido, né? Vamos ver o que o torcedor está falando sobre isso. O Cosmo Rodrigues, Richard Rios tem que ser cobrado até porque os torcedores merecem respeito. É isso, né? O Rios vinha errando, e o torcedor vai cobrar mesmo. O torcedor vai cobrar do jogador, quer um rendimento, e principalmente o Rios teve alguns erros no clássico, né? E aí fica marcado. Mas eu acho que acabou bem as coisas. O Palmeiras ganhou de 1-0, gol dele, melhor em campo, saiu vaiado, foi lá, pediu desculpa, e eu acho que está resolvido. E vamos brindar aqui o Rios, que fez gol e jogou bem. Aliás, é água, viu? Brindando com água. Aliás, o Rios fez uma grande partida, como outros jogadores, né? Como outros jogadores. Eu acho que a gente tem boas notícias nesse jogo. Embora não tenha sido aquela partida, né? Que o Palmeiras tenha feito, talvez até por 1-0 só contra o Cerro, se esperava mais. Mas a gente tem boas notícias, né? A má notícia é o Rios está superado, né? A má notícia, coloca na tela aí o Veiga. O Veiga, Lucas, que acabou se machucando hoje de novo o ombro, né? O Maurício foi o ombro, acho que foi o direito, né? Agora o Veiga com o ombro esquerdo e preocupa. A gente não sabe também se é a mesma gravidade o que aconteceu com o Veiga com o Maurício. O Maurício está batendo aí quase 3 meses já afastado, né? Estava no banco hoje foi o primeiro jogo que o Maurício ficou no banco de reserva. Vinha sendo um jogador importante, o Veiga é jogador importante. O bom, assim, que hoje com o elenco que o Palmeiras tem, até porque hoje o Maurício não entrou e os jogadores que entraram por ali deram conta, até uma novidade do Abel, a gente vai falar sobre isso, mas o Veiga sai num momento aí importante, a gente está começando Libertadores brasileiro, né, e tem um Mundial daqui, estamos em abril, maio, junho, 2 meses para o Mundial, e o Veiga com essa lesão, o Maurício está perto de 3 meses, eu acho que se for uma gravidade parecida com a do Maurício, preocupa até para o Mundial, né? Então a gente tem que acompanhar o que aconteceu com o Veiga, qual que vai ser o procedimento. O do Maurício foi cirúrgico, né? Vamos ver o que vai acontecer com o Veiga. Tomara que não. Tomara que aí o tratamento convencional, mais conservador, possa recuperar o Veiga e devolver ele para o Abel, né? Porque sem dúvida que é um jogador muito importante. O Palmeiras precisa. A boa notícia também é o Maurício estar de volta, né? Maurício voltando, se o Veiga realmente, a notícia não for boa amanhã, depois, e tiver que passar por cirurgia um período mais longo, o Maurício está de volta. E a outra boa notícia é o Felipe Anderson. Felipe Anderson, que jogou na dele. O que o Abel fez? O Abel foi muito inteligente. O Abel é lógico que é inteligente, né? É lógico que ele não está ali de graça, não ganhou tudo que ganhou de graça, mas ele está começando a entender e fazer esse time da liga. Como eu disse, das alterações, das mudanças de elenco, de jogadores, essa dificuldade toda, quando o Veiga se machuca hoje, com 10 minutos de jogo, né? O Abel faz um planejamento do jogo, claro, né? E com 10 minutos ele perde o armador, o principal jogador do meio-campo do Palmeiras. E aí a posição do Abel é interessante, porque ele coloca o Felipe Anderson, mas ele não coloca o Felipe Anderson jogando na do Veiga, como ele vinha fazendo algum tempo atrás.
porque ele até experimentou o Felipe uma sequência aí de uns 3 jogos como esse meia mais centralizado, ali onde o Veiga joga mesmo, ali naquela posição. E ele começou a reagir, até tem uns pernilongos por aqui. Ele começou a reagir, o Felipe, mostrando que parecia que ia acender de novo aquele jogador que o torcedor está esperando desde o ano passado, que ainda não chegou, mas está tendo lampejos já, que nem isso teve no ano passado. Então ele vinha jogando mais centralizado. E hoje, com a lesão do Veiga, ele vai para fora. Ele vai jogar na do Estevão. Ele não vai jogar na do Veiga. Ele vai jogar na do Estevão, aberto pelo lado direito, e bota o Estevão para fazer a do Veiga, que, aliás, é uma sacada muito inteligente e interessante do Abel, porque o Estevão jogava assim na base, né? A gente muitas vezes está acostumado a ver o Estevão aberto pela direita, jogando por ali, jogando por ali. Parece que o Estevão sempre jogou por ali e não é assim. O Arthur está falando com a gente aqui. Arthur Paiva. Boa noite para você também. Um abraço, meu amigo. Felipe Anderson jogando muito na direita. É isso que eu estou dizendo. Pode dar mais chance para o Vitor Roque e o ataque do Palmeiras. Então. O Abel, né? Parece que está começando a ver uma liga nesse time aí. E o Felipe Anderson, que no ano passado, realmente, em alguns momentos, jogando pela esquerda, né? Que a gente sabe que não é dele, mas muito, muito abaixo do que se espera dele. E aí ele foi para o meio e agora chegou do outro lado. Saiu da esquerda, foi para o meio e chegou do lado direito. E lá parece que é o lugar dele mesmo. Felipe Anderson, eu diria assim, eu não falei do Palmeiras que foi a melhor partida, mas a do Felipe Anderson, que eu me lembro, eu acho que foi a melhor partida dele no Palmeiras. Não saiu, jogou os 90 minutos, os 90 não, porque ele entrou no lugar do Veiga, né? Mas ficou o tempo todo, fez uma boa partida e ajudou defensivamente, deu passe para o gol do Rios foi um passe dele, e deu passe para o gol do Vitor Roque, que o VAR anulou. Pulou ali um pouquinho para cá, uma unha que deixou de cortar, aquela história do VAR, mas tá tudo certo. O VAR foi lá, aquela linha traçada, demorou mais de 3 minutos para se acertar o tempo do passe do Felipe Anderson, a bola, né, do posicionamento do Vitor Roque. Enfim, se achou um impedimento, tá tudo certo, mas a gente tem que lembrar que foi outro passe dele, um passe né? Ele passe na diagonal, o Vitor Roque já fazendo facão. Depois teve outros momentos também desse passe entrando, do Vitor entrando na diagonal, no facão. Então, assim, são movimentos que começam a ser repetidos e a coisa começa a funcionar. Então é isso, parece que o Felipe jogando pelo lado, ele tem a confiança de estar num lugar que ele se sente à vontade, jogou bem. O Vitor Roque parece que aos poucos vai se soltando, hoje fez o gol, foi anulado, teve outras oportunidades, parece que ele foi se soltando, né? Deu aquele passe de letra ali para o Estevão, O primeiro tempo foi um pouco difícil, o Palmeiras não criou tanto assim, né? Mas teve alguns lampejos. Felipe Anderson se estreou, Veloso, parece, né, o Leandro? Eliandro Souza, parece que finalmente a gente está vendo que está chegando o Felipe Anderson da Lazio, né? Que aos pouquinhos não, né? Depois de uma longa espera, mais de um ano, chegou em janeiro do ano passado, nós estamos em abril de 25, o Felipe Anderson, enfim, né, jogou na dele, ele já tinha jogado uma outra partida, acho que o Estevão estava machucado, ele chegou a jogar por ali, mas no ano passado nem por ali ele jogou, nem do lado direito, e agora já jogou melhor no meio, e pelo lado ali parece que se encontrou, e uma boa notícia porque o Estevão jogou bem por dentro, e o Felipe Anderson jogou bem por fora, então eu acho que o Abel conseguiu encontrar 2 atletas, né? O próprio Estevão, que é verdade, o Estevão estava oscilando. Agora, essa história de falar que o Estevão não joga jogo grande, isso é bobagem. Sou torcedor que falar desse menino de 17 anos, que o ano passado carregou o time nas costas, falar que eu nunca vou dizer um negócio desse menino que joga demais e tem só 17 anos. E ele que estava oscilando, que é normal da idade, até 17 anos, jogando no Palmeiras titular, tem uma sequência como a que ele teve, perdeu o pênalti, até se abalou um pouco, mas o menino joga demais. E ali por dentro, ele fica muito à vontade também. E o Felipe finalmente chegou, né? Então o Abel ganhou 2 situações interessantes para o time. É o Estevão jogando por dentro na do Veiga, né? A gente não sabe do Veiga e também do Maurício, e o Felipe chegou ali pelo lado direito e funcionou. Então, uma ideia, algo que o Abel fez durante o jogo que foi legal, que funcionou bem. Ó, o Joberson está com a gente também. Boa noite, Veloso. Boa noite, Joberson. Tranquilo.
para mim, uma partida razoável para boa. Depois do gol melhorou. Depois do gol foi legal até. Apesar dos gols perdidos. Flaco, uma máquina de perder gols, é verdade. Rumo ao Tetra, boas férias. Obrigado. O pessoal tá vendo que eu não estou em casa, não estou no estúdio, estou aqui na Bahia, Prado, uma cidade legal, uma praia gostosa. Mas a gente está aqui acompanhando os jogos do Palmeiras, falando com vocês, abrindo espaço para vocês. E vai ser sempre assim. E aqui é muito legal mesmo. A gente tá aproveitando. Semana que vem a gente volta, eu volto trabalhar também. A partir de quarta-feira já estou de volta. Vou ficar só 15 dias de férias, longe do programa. A gente volta, mas aqui não para. Aqui a gente vai estar com vocês sempre. Essas foram as boas notícias aí do Felipe jogando ali na dele, do Estevão jogando por dentro, né? O Bruno Fux, que é um jogador que o Abel vai poder contar e muito, seja jogando como lateral, porque hoje, quando o Palmeiras tinha a bola, ele fazia aquela função do Marcos Rocha, né? Aquele jogador que tem um bom passe, sai bem por trás, armando o time, organizando o time, a construção, né? Que falam hoje do jogador defensivo, e ele tem essa capacidade, tem um bom passe, enfia bem uma bola, e fez uma boa partida ali pelo lado, não compromete. Claro que não vai chegar lá na frente, passar, né? E meter uma bola na área, mas ali por trás cumpre bem o papel. E aí, quando o Palmeiras está sendo atacado, ele é o lateral, abre ali pelo lado, aquela linha de 4 defensores, e aí deixa o Estevão. Tem que acompanhar o lateral, né? O futebol hoje pede isso. E o Estevão acompanha o lateral normal, mas ali atrás está bem posicionado, resolve por ali. Eu só sinto falta, já falei na outra live por aqui, volto a dizer, eu não entendo por que o Gilberto não é convocado, né? Hoje poderia ser uma opção. Coloca o Bruno Fux, tá beleza, tá jogando bem, jogou bem ali pelo lado, mas o Gilberto é da... Olha ele aí de novo. O Gilberto é da posição. Deixa esse menino, bota esse menino para jogar, dá oportunidade para ele. O Giai, com 2 laterais machucados, hoje ele ficou no banco. E o Abel improvisou. O Bruno é uma improvisação, ele não é lateral. Ele não vai passar, ele não vai chegar no fundo. O Palmeiras perde força pelo lado quando improvisa um zagueiro ali. Não tem essa capacidade, não é perfil, não tem essa característica. Esse menino tem. É um menino que na base a gente sabe que ele é o capitão do time, o jogador que dá assistência o tempo todo, o jogador que tem um potencial incrível, é cria do Palmeiras, mais uma. Só que eu não sei o que está acontecendo, não tem essa liga não está ocorrendo, né? Do departamento lá, que é muito boa, e não pode reclamar disso, mas nesse caso aí a gente está percebendo que estão perdendo o time desse menino. Estão perdendo o time desse menino. É bom jogador, poderia ser um dos destaques, já não está funcionando, teve que improvisar hoje, quando tem um jogador que pode ser mais uma vez a solução que vem da base, Gilberto. Mas o Abel não tem olhado para ele, e nem a comissão técnica do Palmeiras. Tem um auxiliar do Abel, não sei se é o João, se é o outro, que é o responsável por isso. De olhar, de trazer informação, de entregar para o Abel falar, vai, menino. Parece que não está funcionando dessa vez, principalmente com esse menino. Então é um menino que precisa, sim, ser lançado no profissional. Jai não está bem, Marcos Rocha machucado, Mike machucado. Se não for agora, quando é que esse menino vai ter oportunidade? Tem 3 jogadores na frente dele que hoje não estão sendo aproveitados. 2 por lesão e o Giai porque não convence. Né? Até hoje não foi o jogador que tomou conta ali da posição, mesmo com os 2 fora de combate. Então esse menino precisa jogar. Ou precisa estar participando. Não estava, mais uma vez, não estava nem no banco de reserva. Estava o Giai lá que nem entrou. Então esse menino precisa ser olhado, precisa ser melhor observado e precisa ter mais espaço ali do lado do Palmeiras, porque ele pode fazer a função que o Fux não consegue. Tem que ser uma opção aí para o Abel, até agora não foi, né? Então precisa ser. Do mais aqui, eu acho que o Palmeiras encaminha bem, né? A gente sabe que o grupo do Palmeiras aí com Sporting Cristal, que é o último, já perdeu 2, com o Cerro até que marcou bem, até que no final tentou chegar, não tem capacidade para isso, mas é um time que até é dos 3, né? Além dos 3 do grupo ali, é o que mais vai dar trabalho, né? Como foi hoje. O Bolívar, não se espera muito dele. O difícil é jogar lá em La Paz, na altitude, e o Palmeiras vai passar tranquilo essa primeira fase, não vai ter nenhum tipo de problema, a gente sabe disso, e é normal que isso aconteça mesmo. Na Veia TV, o problema é que o Palmeiras tem ganhado jogos e mascara as más atuações. Mas eu acho que hoje dava para ver uma evolução, né? A gente realmente vem falando aqui que o Palmeiras não vem jogando bem, mas com todas as alterações que o Abel fez na partida, no elenco, né, que a gente viu que deu uma mudada, deu uma reformulada. O Abel tem improvisado muito, isso pode dar ruim. Manda um abraço aí pro canal. Valeu, um abraço aí pro canal
na Veia TV. Então, um abraço para vocês. Obrigado aí por estar com a gente. O que aconteceu? O Vitor Roque e o Richard discutiram no fim do primeiro tempo. O primeiro tempo não terminou legal para o Richard Rios, né? O torcedor cobrando. Coloca aí o vídeo, então, Lucas. É isso, né? O Rios provocou, e é algo que eu percebo desde a época que eu jogava. E podem reparar isso também. O Palmeiras, ele tem a torcida, principalmente a torcida organizada Mancha Verde, parece que ela é o termômetro do time e desses jogadores aí. Pode ter algum momento de crise, pode ter algum momento de cobrança, mas se o torcedor estiver apoiando o jogador, não acontece nada, fica tudo legal. Agora, se a torcida começa a se manifestar contra algum jogador, como foi o caso que o Richard Rios que provocou isso hoje, a coisa fica ruim mesmo. Porque a torcida, a gente sabe da força, da pressão que exerce, e é melhor não provocar o torcedor do Palmeiras, né? Eu aprendi isso muito cedo lá no Palmeiras, e eu acho que o Rios talvez vá perceber da pior maneira, né? Porque foi lá provocar o torcedor palmeirense quando não deveria. Ele fez o gol, o Palmeiras estava ganhando, momento até de ele buscar uma aproximação com a torcida, pelos erros que vinham acontecendo. Não fez isso, fez ao contrário, e por isso tomou essa pressão e no final tentou apaziguar ali. Eu acho que a torcida acaba, né? Quando o cara vai bem, faz o gol, olha ele. Mais uma vez, fala rapaziada, esse troféu aqui eu quero dedicar para toda a torcida alviverde. Mais uma vez eu pedido desculpas, isso aqui são vocês que ganham, a gente só entra em campo para representar vocês. Quero que saiba que eu sempre vou dar a vida dentro de campo por esse clube. E obrigado mais uma vez pelo apoio, pelo carinho, pelo aceito de desculpa. Hoje não teve tanto carinho assim não, né? A gente sabe que hoje não teve tanto carinho assim, apoio também não. Mas eu acho que ele foi bem depois de se desculpar, até da entrevista, né? O Lucas está trazendo aqui pra gente. Legal, viu, Lucas? Dessa comunicação que ele está fazendo com o torcedor, porque é importante, né? Eu acho que o torcedor entende. É um momento também do atleta ali de cabeça quente, de gol, de êxtase ali, faz umas bobagens, né? Foi a mesma coisa do Breno Lopes. E acabou tudo bem, e com o Richard também, porque o Richard é jogador muito importante para o time, para o Abel, e ele entende isso, e eu acho que essa atitude dele de pedir desculpa, de falar que entende o torcedor, eu acho que foi legal. Então, acho que está resolvido esse impasse aí. Eu acho que o Richard vai continuar jogando, vai continuar sendo titular do time do Abel, porque está jogando muita bola, e o torcedor também, depois da atitude dele, eu acho que vai dar um ok também, vai ficar tudo bem. O importante é continuar ganhando, né? O importante é continuar ganhando. E aí, torcedor palmeirense, gostou do vídeo? Então não se esqueça de deixar o seu like, porque isso ajuda demais o nosso canal a crescer e levar as notícias do Verdão para ainda mais pessoas. Aproveite também para se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações para não perder nenhum conteúdo sobre o Palmeiras. Aqui você fica por dentro de tudo, contratações, bastidores e as novidades do nosso time de coração. Deixe seu comentário aqui embaixo falando o que achou do vídeo e compartilhe com seus amigos palmeirenses. Vamos juntos fortalecer essa comunidade. Obrigado pela sua companhia e até o próximo Giro de Notícias do Palmeiras. Avante palestra! Forte abraço!